Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo a sua vida, que nesse tempo de treinamento você possa estar crescendo, experimentando, como Jacó experimentou, um tempo de transformação, de mudança na sua vida. Nós sabemos que a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar. E uma evidência, se você de fato está recebendo de Deus, é se tem havido mudança em você depois de nos ouvir aqui tanto durante esses nosso primeiro mês de aula, né? Então nós estamos completando aí um mês e meio de aula. Nesse período tivemos aí 2 aulas todas as vezes, toda semana pelo menos 4 aulas comigo, pelo menos 6 aulas. Isso é um tempo grande para você se expor à palavra. Depois de se expor assim, é importante que se perceba algo em você. Talvez uma fome mais intensa, um anseio, um encargo na oração pela obra de Deus. Isso tudo são sinais de que o Senhor está operando e que a palavra está mudando, né, de uma maneira metabólica a sua realidade. Sim, porque a palavra é comida. E quando a comida entra dentro de nós, ela é digerida e passa a fazer parte de nós mesmos. Assim também acontece com a palavra. Quando você absorve, você a recebe, ela vem a ser metabolizada e passa a fazer parte de você. E essa palavra então se torna carne, se torna gente e torna-se visível na sua experiência pessoal. Está compreendendo isso? E são princípios da palavra de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Hoje vamos orar uns pelos outros. Amém? Passe a mão aí no ombro do irmão que está do seu lado. Né? Se você é um aluno sozinho numa turma, erga suas mãos para o céu e vamos orar. Que o Senhor mude a vida do nosso irmão. Que ele nesses dias possa ter de fato, ser transformado pela operação da palavra na sua vida. Pai, nós oramos agora por cada aluno. Ó Deus, erguemos a nossa voz em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra possa ser vida no coração de cada um. Deus Santo, que ao ouvi-las, eles possam recebê-la. E essa palavra, ó Deus, depois ser assimilada e produzir vida no coração de cada um, transformação no caráter, renovação na mente, que essa palavra seja água para remover toda mancha e toda ruga na sua vida espiritual. Ó Deus Santo, clamamos ao Senhor hoje, abre-nos os olhos, dá-nos revelação, entendimento da Tua verdade, com todos os santos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Na aula passada nós falamos para você a respeito da primeira experiência de Jacó. A experiência em Betel. Betel significa casa de Deus. Você sabe, Abraão havia recebido a revelação e a promessa de que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas. Agora, Abraão não entendeu como, porque Deus não havia dito. Agora, Jacó recebeu uma revelação adicional. Ele entendeu que as famílias da terra seriam abençoadas através da casa de Deus. Quando Betel, que é casa de Deus, fosse edificada, então todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ali naquela sua viagem, ele parou na cidade chamada Luz. Inicialmente Luz, a Luz virou Betel, que é casa de Deus. É quando a luz de Deus vem, que você se converte e torna-se parte da casa de Deus. Jacó teve ali a visão da escada ligando a terra ao céu, que a priori aponta para o Senhor Jesus, mas também aponta para nós como igreja. Por quê? Porque onde houver 2 ou 3 ali reunidos, o Senhor Jesus, que é a escada, se faz presente. Então, é na igreja, na comunhão dos irmãos, no culto, na vida da igreja, que a escada é colocada e anjos de Deus sobem e descem. Consegue compreender isso? Nós vimos que Jacó pegou aquela pedra que ele havia usado como travesseiro para repousar e fez dela uma coluna e sobre ela derramou azeite. Ele disse, isso aqui é casa de Deus. Casa de Deus é isso, que é edificada com pedras, pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. Pedras vivas sobre quem está o azeite. Esse azeite nos fala da unção do Espírito. É pela unção do Espírito que nós somos ligados uns aos outros. Só há comunhão genuína entre as pedras se houver azeite colocado sobre cada uma delas. Não há comunhão onde não há azeite. Ok? Agora vamos avançar para a nossa segunda experiência. Depois de Jacó passar muitos anos ali na casa de Labão e ser enganado pelo seu sogro e viver uma vida terrível, né, com enormes dificuldades, Deus então vem e diz para Jacó que era tempo dele sair dali. Deixa eu avançar aqui. Não está funcionando o nosso passador. Veja bem por que não está funcionando. Então, Betel, como eu disse, significa casa de Deus. Foi a primeira experiência de Jacó. Nessa experiência,
ele viu essa escada ligando a terra até o céu, ok? Mas nesse encontro, não foi ele que foi até Deus, mas foi o Senhor que veio até ele para se revelar. Então, nesse primeiro evento, é Deus que vem ao nosso encontro. Sempre é assim. A iniciativa sempre é de Deus. É Deus que nos encontra, é Deus quem nos acha. Nós somos como aquele cego na beira do caminho. É Deus que vem ao nosso encontro. Por nós mesmos, nunca poderíamos ir até Ele. O máximo que ficaríamos era sentado ali na beira do caminho. Mas graças a Deus, porque o Senhor, tão bondoso, gracioso, vem ao nosso encontro. O Senhor também veio ao encontro de Jacó e se revelou a ele. Mas agora, a segunda experiência de Jacó está aqui em Peniel. Em Peniel, não é mais Deus só que vem ao encontro de Jacó, mas é Jacó que vai lutar agora para ter um encontro com Deus, ok? Então, em Betel foi o próprio Deus que veio até ele. Não conseguiram resolver aqui? Resolva, por favor. Ok. O que nós estamos aprendendo. Então, em Peniel, nós vemos Jacó lutando com Deus nesse encontro com ele. Então, Betel é uma experiência de salvação, mas Peniel é uma experiência de transformação. Em Betel, você é transformado em pedra. Ainda não está funcionando. Chame alguém que entende para resolver para mim, por favor. Então, em Betel, nós somos transformados em pedras úteis para a edificação de Deus. Mas, em Peniel, nós somos transformados, presta atenção. Em Betel, somos salvos. Essa é a melhor palavra, para não confundir você. Em Betel, você é salvo. Você antes estava perdido, foi achado. Deus vem ao seu encontro. Mas em Peniel, você agora vai ser transformado. Ok? Então, a primeira experiência de Jacó foi em Betel. Betel significa casa de Deus. Agora, isso nos fala de quê? É a pilha que acabou? Põe aqui. Então, vou esperar ele colocar aqui. Não é pilha. Bom, vamos ser um passador mesmo. Então, vamos ser um passador mesmo, irmão. Eu não posso ficar esperando, não. Deixa para lá. Depois você faz a edição da aula, por favor. Mas, por favor, organize melhor a próxima vez, tá? Para não acontecer isso, porque tira meu espírito. Vamos lá. Então, a primeira experiência de Jacó foi em Betel. Betel significa casa de Deus, ok? Quando falamos de casa de Deus, estamos falando de uma revelação da redenção. Por quê? Porque a escada aponta para Jesus. Mas Jacó agora vai avançar para uma experiência mais profunda. A experiência em Peniel. O que quer dizer Peniel? Peniel significa face de Deus, ou via Deus face a face. Portanto, a experiência de Peniel é mais profunda, porque ela nos fala de uma revelação muito mais íntima, muito mais próxima da pessoa do Senhor. Ok? Então, no primeiro momento, Jacó é encontrado por Deus. Mas agora, no segundo momento, é Jacó que está procurando o Senhor. E como é que acontece a transformação? É justamente por causa disso. Interessante que existem 2 versículos no Novo Testamento que falam a respeito de transformação. Pegue isso a Bíblia. O primeiro deles está lá em Romanos, capítulo 12. Todo mundo aqui deve conhecer. Transformação é fruto, é claro, né, de conhecermos o Senhor e de termos revelação dele. Mas tem 2 maneiras que Deus usa para nos transformar. A primeira está aqui em Romanos 12, verso 2. E a segunda em 2 Coríntios 3,18. Vamos ler os 2. Olha o que diz em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a palavra aqui.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha a palavrinha-chave que está aí. Transformai-vos. Essa palavra transformação no original significa metamorfos, mudança de forma. Ok? Então, olha o que diz. Transformai-vos. Como? Pela renovação da mente. Nós somos transformados quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Por isso falei para você no começo dessa aula, que depois de você ter tantos dias, tantas semanas, ouvindo, lendo, estudando a palavra de Deus, se há vida e se houve em você um coração receptivo, é normal que a sua mente, em alguma medida, tenha sido renovada. E isso tem que aparecer em algum tipo de mudança de vida. Ok? Mente renovada se traduz em mudança de vida. O que é renovar a mente? É mudar conceitos, é mudar opiniões, é mudar costumes, é mudar até mesmo hábitos. Quando a nossa mente é mudada, o nosso comportamento é naturalmente alterado. Por quê? Porque houve mudança, transformação. Então, não existe transformação sem nos expormos à palavra de Deus. Isso, infelizmente, é um problema, porque muitas igrejas não valorizam o ensino da palavra de Deus. Em muitos lugares, até, isso é desprezado. E eles dizem que o importante é somente o louvor, a oração, o enchimento do Espírito. É claro que isso é importante, vamos ver agora mesmo, mas nada substitui a palavra. E outra coisa, lembra do que eu disse para você no primeiro dia de aula? Tudo o que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Como é que Deus nos transforma hoje? Pela palavra e pelo Espírito. Do mesmo jeito que Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, Ele fez como? Pela palavra e pelo Espírito. Ele também agora salva o homem. Como é que o homem é salvo? Ele é salvo quando ele crê na palavra da salvação, ele recebe o Espírito. Mas depois que você é salvo, como é que você é transformado? É quando você renova a sua mente com a palavra e depois você contempla o Senhor pelo Espírito. Essa é a maneira de ser mudado. Vamos ler também lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha o que diz. E todos nós, acompanhem bem na sua Bíblia, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Mais uma vez a palavra-chave aqui, transformado, metamorfos. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Vou traduzir esse versículo para você entender ele melhor, numa linguagem mais coloquial. Diz o seguinte, todos nós somos como um espelho. E na medida em que esse espelho reflete o Senhor, esse espelho é transformado na imagem que ele está refletindo. Isso de glória em glória, passo a passo, fé por fé, dia após dia, experiência após experiência. Ok? Então, o que Paulo está usando aqui é aquela famosa ilustração da máquina fotográfica, só que naqueles dias não existia. Isso mostra a genialidade de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, o espelho reflete a imagem. Ele está dizendo, agora suponha que essa imagem que está refletida ali ficasse impressa e nunca saísse. Está dizendo, isso acontece de fato. Por quê? Quando nós investimos tempo na presença de Deus, contemplando o Senhor, nós somos transformados na imagem dele. Nós havíamos sido criados imagem e semelhança de Deus, mas por causa da queda do pecado, essa imagem foi deteriorada em nós. E nós assumimos depois a imagem do pecado. Mas agora que nós somos salvos e temos o Espírito em nós, Deus então nos abriu o caminho de novo para a árvore da vida. E Ele agora nos permite aproximar do trono da graça. Por quê? Porque quanto mais nós o contemplarmos, mais seremos transformados na imagem dEle. Lá no Salmo 115, se não me engano, diz que as pessoas se tornam semelhantes àquilo que adoram. Esse é um princípio espiritual. Você é semelhante àquilo que você adora. Aquilo que é adorado em uma certa cultura vai mostrar a realidade daquela cultura, ok? Aquele que adora a Deus se torna parecido com Deus, mas quem adora a imagem e adora demônios se torna parecido também com eles. Algo é impresso no adorador. Então, o que é esse contemplar o Senhor? É só posicionar sua alma para receber de Deus. Isso, obviamente, é feito com adoração, com louvor, com oração, não é? Petição, súplica, intercessão, meditação. Tudo isso são coisas que posiciona a nossa alma para refletir a Deus. Então você vê aqui os dois elementos.
Você tem aqui a renovação da mente pela palavra. Então, a palavra é aqui o ponto central para renovar a mente. Mas também você tem o contemplar ao Senhor, como diz o texto, pelo Espírito. Então, você tem aqui, mais uma vez, palavra e Espírito. Tudo que Deus faz, faz pela palavra e pelo Espírito. Onde tem palavra de Deus e Espírito de Deus operando, aí vai ter vida e vai ter também transformação. Ok? Eu acabei não colocando aqui esse PowerPoint, mas só para ilustrar para você. Então, nós, em primeiro lugar, nós somos transformados, mudando a nossa mente, como está lá em Romanos 12, verso 2. E nós mudamos a nossa mente quando, pela palavra, renovamos a nossa maneira de pensar. Quando a sua maneira de pensar é mudada, então a sua vida também é mudada. Por quê? Porque nós somos aquilo que pensamos. Você é aquilo que você pensa. E na medida em que o seu pensamento é mudado, também a sua vida é transformada. Esse é um princípio muito sério. A segunda maneira como nós somos mudados é pelo contemplar o Senhor mediante o Espírito, como está lá em 2 Coríntios 3, 18. E significa o quê? Quanto mais tempo investimos ou gastamos contemplando o Senhor, na oração, no louvor, na adoração, mais nós somos transformados. Como? Pela reflexão, pelo refletir. Então, isso aqui é um princípio muito sério, guarda isso com você. O nosso espírito foi criado para conter a Deus, mas a sua alma foi criada para refletir a Deus. Entende isso? Para expressar a Deus. O nosso espírito é um recipiente, é um vaso. Ele foi criado para que Deus pudesse habitar em nós e falar conosco e ter comunhão conosco. Mas a nossa alma foi criada para expressar a Deus sua glória e a sua imagem. Então, cada um na sua função. Muito bem, a razão principal da luta com o Senhor era porque Jacó era muito natural. Então, Jacó ainda tinha que ser quebrado na sua força natural. E a Bíblia fala, então, que ele foi desconjuntado no músculo da sua coxa. O músculo da coxa, sendo o músculo mais forte do nosso corpo, aponta para a nossa força natural. Ok? Vamos avançar. Então, é nesse ponto, é aqui em Peniel, que o nome de Jacó é mudado. Lembra que eu falei para você que na Bíblia, mudança de nome nos fala de mudança de vida. Lembra quando é que Abrão foi transformado em Abraão? Foi justamente quando Abrão gerou Ismael. Lembra disso? E aquilo não agradou a Deus, porque Ismael nos fala da força da carne. Ismael nos fala da capacidade do homem de fazer sem depender de Deus. Deus então vem e fala, Abraão, é o seguinte, você vai cortar o prepúcio, vai cortar a força da sua carne, você não vai mais fazer na sua força. E outra coisa, seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Então presta atenção, mudança de nome está ligado com aliança, mas também está ligado com transformação de vida. É por isso que Simão Bar-Jonas transformou em Pedro, porque teve a revelação, foi mudado. Aqui também Jacó é mudado para Israel. Por quê? Porque a vida de Jacó aqui foi tocada e foi transformada, ok? Somente depois que a nossa força natural é quebrada, é que podemos ver a transformação de Deus acontecendo. O que aconteceu em Peniel? Então, no verso 30 diz, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, Peniel é o lugar onde nós encontramos Deus, é onde nós vemos o Senhor. Então, pegue aí a sua Bíblia, vamos ler esse texto, a partir do verso 22, Gênesis 32, do verso 22 em diante, diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da corte de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó
Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos avançar aqui. Então, Peniel é um lugar de você sentir pesar pelo pecado. Então, Peniel é aquele lugar onde Deus nos mostra a nossa realidade espiritual, onde nos vemos na luz de Deus. Quando você vê a face de Deus, não há alternativa. Você tem que ser transformado. Mas também Peniel é um lugar de luta. Por que é um lugar de luta? Porque é um lugar de arrependimento, é um lugar de confissão, é um lugar de choro, é um lugar de pranto. Peniel nos fala de uma experiência radical com Deus, uma experiência definitiva. Portanto, é um dia que vai marcar você para o resto da sua vida. O que acontece lá em Peniel? Primeiro, em Peniel nós somos confrontados. O que o Senhor perguntou para Jacó ali? O texto diz que era um homem, mas logo depois diz que lutou com Deus. Portanto, já não é um homem, é Deus que está ali. É o anjo do Senhor, é Deus na forma humana. Então, a primeira coisa que acontece no encontro com Deus é que você é confrontado. Lá em Peniel, Deus perguntou, qual que é o seu nome? Você sabe, todos nós somos conhecidos no mundo espiritual por um nome. Você é conhecido por aquilo que o caracteriza. Então, alguns são conhecidos como Jacó, como enganador. Outros são conhecidos como inconstantes, outros são conhecidos como indisciplinados. Outros, piores ainda, são conhecidos como mentirosos, adúlteros. Então, você é conhecido no mundo espiritual por algo que o caracteriza, espiritualmente falando. Quando Deus pergunta um nome, é uma oportunidade para você se arrepender. Por quê? O encontro com Deus, o confronto com Deus, é sempre para restauração. Não é Deus que vem para acusá-lo. Mas Deus espera que, ao dizer o seu nome, você diga com pesar, diga com arrependimento. Ok? Então, nós sabemos que é o pecado que é base legal do diabo para agir e operar na nossa vida. Mas quando somos confrontados por Deus, nós também somos transformados. Segunda coisa, em Peniel, nós lutamos com Deus. Esse lutar com Deus aqui significa o seguinte, significa se agarrar a Deus e dizer, não vou deixar o Senhor ir embora, a não ser que o Senhor me abençoe. Esse lutar com Deus nos fala de alguém profundamente desejoso, até mesmo desesperado por mudança, transformação. Você já chegou a um ponto assim na sua vida, em que você sentiu tão desesperado, que o seu clamor a Deus vem tão profundo, e você diz, Deus, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me leva, mas eu não quero viver mais desse jeito. Faz de mim alguém diferente. Todos nós temos que chegar a esse ponto de clamor. E isso é lutar com Deus. Isso é não se soltar de Deus. Outra coisa que lutar com Deus nos fala de uma postura ativa, não passiva. Alguns crentes, até mesmo homens santos de Deus, não têm revelação e a postura deles é passiva. É aquela postura seguinte, já tentei ser diferente, não consigo. Quando Deus quiser, Ele muda. Quando Deus quiser fazer, Ele faz. Eu estou nas mãos de Deus, Ele sabe o que fazer. Essa postura passiva nos fala de um coração indiferente, de um coração que não se importa com a obra de Deus, que não se importa com aquilo que Deus quer fazer. Homens de Deus genuínos têm a postura ativa. Fala, não vou mais tolerar isso, não vou mais conviver com isso, eu resolvo que não vou mais ser desta forma. Entende? Essa coisa da passividade é uma coisa muito séria. Às vezes, quando nós ensinamos para as pessoas a respeito dessa questão de Ismael e de Isaac, há uma tendência em alguns de se tornarem passivos. É aquela postura seguinte, eu não posso usar minha força para servir a Deus, então eu não vou fazer nada. Vou ficar totalmente parado. Mas a passividade nunca é a resposta dos filhos de Deus. Nós cooperamos com Deus. Nossa postura é de, em clamor, lutar com Deus até que Ele venha e faça. É me agarrar nos seus pés até que das suas vestes saiam virtude na minha vida. Até que algo aconteça. Mas não vou ficar parado indiferente, convivendo com o erro, com o pecado, com a inconstância. Homens passivos nunca alcançam nada de Deus. Está me ouvindo? Pessoas passivas disfarçam a sua incredulidade numa aparente piedade, mas é só aparência, porque elas estão ali completamente indiferentes. Se o Senhor fizer, bom. Se Ele não fizer também, o problema não é delas. Essa é a postura delas. Homens de Deus não são assim.
eles dizem, eu sei que é a vontade de Deus fazer. Eu sei que o propósito dele é fazer. Então ele vai fazer na minha vida, vai fazer na minha casa, vai fazer na minha igreja, vai fazer na minha célula. Algo vai acontecer no meu ministério, mas não vai ficar como está, porque o Senhor vai operar. Entendeu o que eu estou dizendo? Então muito cuidado com a passividade, né? Porque nós ensinamos aqui de você não fazer nada na força natural para gerar Ismael, mas fazer na força de Deus para gerar Isaac. Mas o encontro com Deus é fruto de uma luta interior. Essa é a luta com Deus. Deus, me abençoa, senão eu morro. Muda a minha história, senão eu não vou viver mais. Mas como eu estou, não vou continuar. Se eu tiver que orar, eu vou orar. Se eu tiver que jejuar, eu vou jejuar. Se tiver que ficar sem dormir, eu vou ficar fazendo vigília. Mas, Senhor, eu vou fazer o que tiver que fazer na Tua presença. Dentro dos limites da santidade, eu vou fazer o que tiver que fazer. Mas não vou me conformar com o que tenho sido até agora. Você sabe, uma das coisas mais terríveis na vida espiritual é o conformismo. É você se acostumar. Acostumar-se é uma coisa complicada, porque esse fenômeno de adaptar-se, por um lado, pode ser uma bênção, porque permite ao ser humano viver e conviver com as situações mais diferentes, porque ele se adapta, se acostuma. Mas também adaptar-se e acostumar-se pode ser uma grande maldição, por quê? Porque leva o ser humano a se acostumar e adaptar-se com um estilo de vida que não é aquele para o qual foi criado. Entende? Há pessoas que se acostumam e se adaptam com a doença, se adaptam com a enfermidade, aqueles que estão acostumados com um ambiente ruim, um ambiente de morte, se acostumam com aquilo, convivem com aquilo. Então, há certas coisas que eu tenho que conviver e tenho que aceitar, porque faz parte do propósito de Deus. Mas há outras que não fazem parte da vontade de Deus, então não vou me conformar com elas. Eu vou lutar com Deus até vê-las transformadas. Amém? A terceira coisa é que lá em Peniel, nós nos agarramos a Deus. Então, já acabei me adiantando um pouco nesse tópico, né? Lutar com Deus, na verdade, é se agarrar a Ele. Então, a palavra de Deus diz que Jacó segurou no anjo e não deixou ir. Ok? E significa o quê? E significa que nós nos agarramos em Deus. Não aceitamos nada menos do que o propósito dele se cumprindo na nossa vida. Nós queremos ver a obra de Deus acontecendo. Nós queremos ver o Senhor operando. Por isso nos agarramos a Ele. E esse agarrar-se a Deus tem uma expressão prática, uma expressão de clamor, de intensidade. Sabe o que Peniel me desperta? Peniel nos fala me desperta intensidade. Nos fala de alguém que é intenso com Deus. Que quando ele vai orar é de todo o coração. Que quando ele vai trabalhar é de todo o coração. Que quando ele está envolvido no ministério é de todo o coração. Ele é intenso e apaixonado. É terrível, infelizmente, mas existem tantos homens de Deus que não são intensos. Sabe uma coisa que é inadmissível? É alguém que está à frente do povo que não é intenso. É um pregador que não é intenso, é um ministro de louvor que não é intenso. É alguém que está à frente, mas é parado, monocórdico, passivo. Não há uma paixão no seu coração. Não há uma paixão, sabe, algo ali vivo, forte, queimando no seu coração. Isso, de fato, é algo terrível. E a vontade de Deus é que nós sejamos sempre intensos na presença dele. Peniel, lugar de intensidade. Quarta coisa, em Peniel nós somos desconjuntados. Eu sei que esse verbo é estranho, mas ele é o que aconteceu ali. A Bíblia fala que, percebendo que não poderia prevalecer contra Jacó, então o anjo tocou na articulação da coxa. Isso nos fala algumas coisas preciosas. Primeiro, que todo encontro com Deus resulta em quebrantamento. Quem não teve experiência de quebrantamento não pode dizer que teve um encontro com Deus. Você teve um encontro com Deus e não se quebrantou? Não houve quebrantamento, não houve contrição? Eu sou preocupado com aqueles que dizem que viram algo, mas não se quebrantaram, não caíram com o rosto no pó. Ver Deus face a face nos desconjunta, irmãos. Basta você ver a experiência de João, a experiência de Daniel. São homens que foram desconjuntados. Daniel caiu como morto, João também. Entende? Ver Deus face a face é algo que nos quebra interiormente. Então, se você não foi quebrantado, desconjuntado, é porque te falta uma experiência mais profunda. Homens de Deus devem ser quebrantados, e eventualmente vão ser. Não é? No encontro com Deus, sempre vai haver esse elemento de contrição, de quebrantamento. Muito estranho quando os homens vão crescendo em Deus, se tornando ministérios maiores, mas quanto mais crescem,
parece que menos sensíveis se tornam. Parece que quanto mais alto vão, parece que se tornam menos simples de coração. Isso é triste, porque uma hora dessa Deus vai desconjuntar, como foi no caso de Jacó, e vai mancar o resto da vida. Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o músculo da coxa, eu não sou entendido de fisiologia, mas pelo próprio tamanho da coxa, ele com certeza é o maior músculo do corpo. Sendo ele o maior, provavelmente também é o mais forte. Por que que o Senhor pegou o músculo maior e mais forte? Para anular, para quebrar. Porque o Senhor quer cancelar a nossa força natural. A nossa força natural tem que ser quebrada. É o mesmo princípio da circuncisão ali com relação a Abraão. Enquanto você se acha capaz de você mesmo fazer obra de Deus, você não vai estar qualificado para fazê-la. Você não vai estar pronto para fazê-la. Parece estranho, mas você só está pronto no dia em que você se acha incapaz. Lembra de Moisés? A Bíblia fala algo interessante a respeito de Moisés. Quantos anos tinha Moisés quando Deus o chamou? Você deve se lembrar. Moisés tinha 80 anos. 80 anos. Agora, pega aí a sua Bíblia e abre lá no Salmo 90. Se você abrir lá no Salmo 90, você vai ver o seguinte, qual que é o título que está lá em cima do Salmo 90? Oração de Moisés, homem de Deus. Então, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Agora, olha o que ele diz no verso 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Mas neste caso, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que interessante. Deus chamou Moisés quando ele tinha 80 anos de idade. Mas sabe o que é interessante? Aqui no texto diz que Moisés, na opinião dele, a vida do homem só deveria ir até 70 anos. Entende? Depois disso é canseiro e enfado, mas Deus chamou Moisés com quanto? Com 80. Deus chamou Moisés com 80 anos. Isso significa que, na opinião de Moisés, ele já tinha passado do tempo de vida dele. Ele já estava agora esperando a morte. E eu estou ali sentado esperando a morte e Deus vem e me chama para começar um ministério. Um ministério que durou 40 anos. Uau! Por que o Senhor fez isso? Porque aos 40 anos Moisés ainda era muito forte, cheio de vigor natural. Achava que no seu braço podia fazer a obra de Deus. Achava que na sua força podia realizar a obra do Senhor. Deus teve que esperar essa força ser quebrada. Deus teve que esperar até que Moisés não tivesse nenhuma outra esperança a não ser no Senhor, onde ele pudesse perder toda a confiança em si próprio. E aqui nós vemos que isso aconteceu quando ele tinha 80 anos de idade. Mas voltando para o caso de Jacó. Ser desconjuntado na coxa, então, significa ter a sua força natural quebrada. Ok? Então, no nosso encontro com Deus, precisamos reconhecer que o poder pertence a Ele, não pertence a nós. Quinto ponto fundamental é que nesse encontro com Deus, nós somos transformados. Transformados. Essa transformação, ela foi fruto de tudo isso que nós falamos aqui. Do arrependimento, não é? Daquela confissão, meu nome é Jacó. Tem a ver com aquela intensidade da busca, do se agarrar em Deus, do buscar. Tem a ver com o ser desconjuntado por Deus, perder a sua força natural, ok? Mas principalmente pelo fato do Senhor dizer, o seu nome não vai ser mais Jacó. Até aqui o seu nome foi Jacó, foi enganador, usurpador, mas agora o seu nome vai ser Israel, que significa príncipe de Deus. Quando Deus pergunta o nome, isso é uma oportunidade para todas as máscaras caírem por terra. Quando Deus muda o nome, é a oportunidade de arrependimento, mas também é a oportunidade do Senhor nos dar uma nova posição, uma nova identidade. Ok? Você vê que Jacó perdeu. Isso não é interessante? O Senhor disse, olha, seu nome vai ser Israel, porque você lutou contra Deus e venceu. Tenta imaginar a cena. Jacó está ali com a coxa desconjuntada. Eu imagino que deve ter doído demais. Você consegue imaginar um deslocamento de coxa?
Se deslocamento de dedo dói, imagine de coxa. Jacó devia estar totalmente imobilizado, uma dor lacinante, deve ter soltado um grito terrível. Ele está ali imóvel, ele não consegue fazer nada. Agora, você consegue imaginar a força de alguém que consegue destroncar a coxa? Veja, destroncar um dedo qualquer um consegue, mas tenta destroncar a coxa de alguém. Quer dizer, exige muito poder. Então, veja, aquele oponente era muito mais forte do que Jacó. Jacó está ali caído no chão, ele não tem condição de fazer nada. Mas nesse momento o oponente diz, você ganhou. Você é o vencedor. Você venceu. Por quê? Aqui está um paradoxo espiritual muito grande, tremendo, que você, como homem de Deus, futuro pastor, obreiro, precisa entender. Você só ganha quando perde para Deus. Está me ouvindo? Você só é vencedor quando perde para Deus. Você só vence o diabo se perder para Deus. O que significa perder para Deus? Você deve estar achando estranho isso. Mas tem um versículo precioso, lá em 2 Coríntios 2,14. Guarda bem ele. Diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esse versículo é precioso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Muito bem. Qual que é a tradução ou o entendimento comum desse versículo? É o seguinte, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos faz triunfantes, sempre nos faz triunfar. Essa é a tradução comum do versículo na cabeça das pessoas. Mas você sabe, não é isso de fato que o versículo está dizendo. E a Bíblia, na linguagem de hoje, traduz isso de maneira muito mais clara. Esse conduzir em triunfo aqui não é o triunfo nosso, é o triunfo de Deus sobre nós. Deus tem interesse de nos subjugar, entendeu? Deus tem interesse de que a nossa força natural seja quebrada. Então, é Deus mesmo que vem e nos sujeita debaixo do seu senhorio. Pastor, o que isso está falando aqui? Essa palavra grega, no original, é uma palavra só, conduzir em triunfo. Essa palavra era uma palavra usada na antiguidade, entre os romanos, para descrever o quê? Uma procissão triunfal. Então, para você entender a história, antigamente, 2000 anos atrás, durante o Império Romano, quando um general romano saía para a guerra, e ele vencia a guerra, o que ele fazia? Ele foi lutar contra um rei. Ele venceu, subjugou aquele reino. Ele pega então o rei e a nobreza, ele prende, e ele então volta para Roma. E ali, ao derredor da cidade, ele organiza o seu exército, e ele vai fazer agora o seu cortejo triunfal. Ele vai entrar em Roma anunciando a sua vitória. E para mostrar, provar a sua vitória, ele vai trazer atrás de si os reis que ele venceu. Cativo. Entendeu? Então, daí você imagina a cena. O imperador está entrando, ele vem montado no cavalo branco, esse era o padrão, vem montado no cavalo, e atrás dele estão os reis cativos. E eles são levados presos atrás. Eles são o prêmio e são a glória daquele general. Isso era chamado de entrada triunfal. E aqueles cativos eram conduzidos em triunfo. Mas o triunfo não é do cativo, o triunfo é do general que venceu. Então presta atenção, o Senhor Jesus é aquele que venceu. Ele desceu da sua glória, ok? Ele foi à cruz e na sua morte e ressurreição ele venceu. Ele não venceu só o diabo, não venceu só o pecado, não venceu só a morte. Ele também nos venceu. Ele nos conquistou. E agora, nós somos apresentados nesse cortejo triunfal de Cristo, porque o triunfo é dele, como seus cativos. Só que tem uma diferença. O Senhor Jesus te deu liberdade para você ir embora. Ele disse, se você quer ir, você pode ir. Entendeu o que ele está dizendo? Mas nós espontaneamente dizemos, nós queremos estar contigo. E nos tornamos os seus cativos voluntários. E agora estamos sendo conduzidos no seu triunfo. Nós somos a sua glória. Nós é que somos aquele sobre quem ele venceu. É por isso que nós somos conduzidos em triunfo. Está entendendo aqui então? Então a ideia aqui, lembra disso, é que nós somos os cativos. Cristo é o general vitorioso. E nós agora estamos sendo conduzidos
no cortejo triunfal de Cristo. Ok? Então veja bem, isso é algo muito importante porque nós eventualmente resistimos a Deus. Alguém fala, pastor, eu não tenho que ser subjugado pelo Senhor. O Senhor tem tudo o que Ele quer de mim. Ah, quem dera fosse assim. Tomara que seja assim, mas a verdade não é essa. Deus não tem tudo o que Ele quer de nós. Nós resistimos o Senhor. Sei lá se é o seu caso, mas às vezes o Espírito Santo te falou, filho, me dá sua poupança. E você já repreendeu todos os demônios do inferno, dizendo, está rejeitado. Mas é o Espírito dizendo, dá-me a tua poupança. Você está lutando com Deus. Quantos já lutaram com Deus para dar algo para Ele? Alguns nem fazem questão muito de ouvir, sei lá, o Senhor vai pedir a casa. Não é verdade? Outros estão aí lutando com o ministério. Deus já falou, vem, segue-me. Seu chamado é esse, é ser pastor. Mas ele está lá lutando, resistindo, dia após dia, resistindo ao chamado. O que ele está fazendo? Lutando com Deus. Lutando com Deus. Então, nós temos que admitir que nós resistimos a Deus e que às vezes não nos deixamos vencer por Ele. Mas presta atenção, se você quer ter ministério, você vai ter que ser subjugado. E a obstinação do seu ego vai ter que ser eliminada. Se isso não acontecer, você não vai experimentar o melhor de Deus. Infelizmente, nós às vezes resistimos a Deus. Mas lembra disso, se perdemos para o Senhor, nós somente assim podemos vencer o maligno. Entendeu? Até o termo rendição, nós falamos muito isso, né, de nos render a Deus. Rendição é um termo militar. Quem se rende é o oponente. Eu estou lutando, como eu vejo que não vou ganhar, eu me rendo. Entendeu? Até a rendição fala de uma luta. Então, ao ser tocado na sua coxa, Jacó foi subjugado, mas Deus disse que Jacó venceu. Você vence quando você é quebrado, você vence quando você é subjugado pela vontade de Deus. Amém? Então, eu pensei que nós teríamos condição de falar aqui das duas experiências de Jacó nessa aula, mas eu não quero começar para ficar pela metade. Por isso, na próxima aula, vamos ver a terceira experiência de Jacó e vamos ver se conseguimos falar de José. Não sei se vamos conseguir, mas eu penso que teremos só mais uma ou duas aulas para concluir esse livro de Gênesis. Vamos então começar o livro de Êxodo. Amém? Medita nas coisas que nós falamos aqui hoje. Há muita riqueza espiritual que foi mencionada. Amém? Meu desejo é que você possa estar sendo de fato enriquecido na medida em que você compreende cada uma dessas verdades espirituais. Amém? Deus possa abençoar você. Até a nossa próxima aula.